Olá, bom dia. Eu sou Gabriel Moraes Medeiros e eu faço agora a leitura do texto integral do livro Os Céus se Gastariam, que foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, São Paulo, 2022, e que teve seu lançamento em 2023. Esta é mais uma das ações de contrapartida desse projeto e passo agora a leitura da parte 1, seção 1. A estrela absinto. Que estrela absinto é essa? Quis saber alguém. Dostoiévski, O Idiota, tradução de Paulo Bezerra. Poema 1. Sonhei que estava morto e visitava o bairro e o campus querido na madrugada de uma quinta-feira. Você me esperava com um moletom preto, embaixo das traves da gangorra. Você me vendia carretéis de louça, pacotes de mantecal, açúcar cinza, gaviões anumarás estampados na ecobag. Você fumava um cigarro e dizia: todo tempo é assim. Cigarros vêm para as sombras, embaixo das mesas de concreto. Rebrilham especialmente. Você trazia no colo uma pastinha com informações sobre o mundo dos mortos. Onde se pode ir, onde não se pode ir, no mundo dos mortos. Você tinha voltado aos 19 anos. Usava um rímel de mel e flúor. Tinha todos os cabelos brancos, porque desde há muito tempo estava cansada das marcações do tempo, dos alertas, sobre cada dia. Sonhei que eu estava morto e você dizia, na vastidão dos ginásios devastados, que os espaços queridos também serão ruínas, embora reabitáveis. E esses espaços, cada um desses espaços, também serão ruínas. Poema 2. A cidade de Campinas, no interior do antigo estado de São Paulo, 196 anos depois da extinção. Pastam as tarucas grávidas. Mercúrios em gotículas nos ubres, cincelos nas vizinhas, nas galhadas, no espinhaço. As lhamas alpacas, algumas saudáveis, algumas com fígados nevados. Poema 3. Nas habitações, espalhadamente playlists de enganchados românticos, canções em língua lomavrem, tecnobregas de outros séculos. Mas o amor, às vezes só confunde a gente. Não sei se com você pode ser diferente. Poema 4. Teu amor te trará fogos subterrâneos desde o poço, te presenteará com o avesso do relento e da intempérie. Teu amor preserva sobre a cômoda, em toalhas rendadas, cachorrinhos de palha, bonecos e nata. Lê os trajetos das faíscas. Poema 5. Teu amor põe manteiga na tua nuca, assim os dedos dos demônios escorregarão ao tentarem te agarrar. Fugirás livre. Poema 6. Na jugular sequer um arranhão, nenhum machucado, foges das à volta e te camuflas, 4 vezes por um sendeiro, 9 vezes por outro. Correrás livre. Poema 7. Sonhei que a rádio muda era feita de vidro. Você vivia ali dentro, numa pequena guarita pêncil. Você era vendedora de shinigamis de porcelana, pratas na feira noturna. Você derramava um copo de água potável em cada degrau desaparecido. Fim da seção 1 da parte 1. Seção 2 da parte 1.
400 milhões de pessoas. Poema 1. Se 95% da população da Terra morrer, vão sobrar ainda 400 milhões de pessoas. Ou seja, se por um lado o fim do mundo está mais próximo, por outro, tecnicamente ele é impossível, ao menos para agora. Ele mesmo, o fim do mundo, ele talvez seja inviável, não possua condições de consumação. Poema 2. Durante o Império Sassânida, a população global girava ao redor de 100 milhões, 120 milhões, e isso em todo o planeta, na época das pousadas sassânidas. Portanto, no auge do período imperial, ou seja, na era das rotas comerciais asseguradas. Logo, na era das estalagens, erigidas nas faldas congeladas, no passo das escarpas frias, serenadas no declive dos Ciguanes. Poema 3. Nessas guaridas de fogos comestíveis, sobre os colchões prenhes de traças, e percevejos, opilhões, aranhiços, nepomorfas, alacrães, nos dormitórios em que pernoitavam assassinos carteiros falsos, sacerdotes dublês, fugitivos tafuis, jogadores de azar, moças ensurdecidas. Poema 4. Durante o Império Sassânida, de que as madrugadas poucos atravessavam, estradas desaparecidas, vias esfumaçadas, andarilhas esgotadas vagueando a noite aberta, a noite fantasmagorizadora, isenta de limiares, para lá e para cá a intempere, noite estelável. Poema 5. As intempéries esteláveis nos lugares altos, noite sem fim. Nesse tempo, a população global girava ao redor de 90, 110, 140 milhões de pessoas, galpões cristalíferos evacuados, ruínas túrquicas pré-históricas, florestas fuliginosas, verões nublados, vaporização de ferrugem potável. Poema 6. E no outro cenário ainda mais assustador, a população flutuou ao redor tão só de 20 mil, 26 mil pessoas. Quando bandos, agrupações de hominídeos vagavam migradores por pântanos paludes de polônio. Por isso, as virtuais linhas de extinção, é possível pôr nesses termos, já estiveram muito mais próximas do que estão hoje, no nosso tempo, ao menos em cifras numéricas. Poema 7. Isto você me expunha com uma caretinha de absurdo, absurdo irônico numa noite de terça-feira, enquanto suas unhas de acrigel, enfeitadas com gravuras de luau, constelaçõezinhas em relevo, microameixas bordados litorâneos, teclavam a seco, estalos tocados. Poema 8. No iPhone, um de seus cachos negros, cheirosos cachos quipchacos, reduplicavam-se as centelhas. Na foto, papel de parede, a proteção de tela, a imagem fugaz de seu plano de fundo. Poema 9. Vênus teve oceanos, riachos de lodo e gelo, marismas, restingas, manguezais granizados, antes de se interromper a perda de calor atmosférico. Poema 10. Emojis de pesseguinhos, bundas, emojis de unicorninhos, emojis de pulmão de coronárias, emojis de yakisobas, de paus e ouros, de magiquinhos magos, emojis de ninja, koalas, emojis de Saturno, porém, não há emojis de outros mundos plutóides. Poema 11.
Não há emojis de Ceres, Plutão, planetas anões, emojis de próteses, emojis da cidade noturna. Poema 12. Já houve grutas falsas com trutas, congros, carpas, amanteigadas, laguinhos de celofane cortados à tesoura na maquete de tua mini Sapporo Nevada. Poema 13. Lombagos, esofagites a enxaquecas, colunas de ar deslocado, contusões, tônicas soníferos, bombas ninja, cortinas de fumaça, estas mazelas infliges, a teus flageladores com Articuno, Pokémon do frio, da borrasca. Poema 14. A cidade de Seveste, não há emojis de Cartago, um pátio cartaginês. Emojis de esmaltes. Esmaltes, fantasmas. Esmaltes, fantasmagóricos. Emojis de bons agouros. Emojis de maus pressentimentos. Fim da parte 2 da sessão 1. Parte 3 da primeira sessão do livro, sobre os sistemas anti-mendigo. Poema 1. Tenho 44 semestres de vida. Às vezes penso nos velhos tazos com fotocélulas. Se viramos o eixo de seu disco, as imagens mudam. E todo o tempo é assim. Os cigarros sobem e descem, dos vácuos da mesa. Poema 2. As estradas do antropoceno são rodovias fantasmas. Túneis ao ar livre. Passarelas descobertas sem carapaço ou arcabouço, onde as encruzilhadas vendes gibis, livros de RPG, fascículos sobre Ronins e Anunnaki. Embora ninguém te aguarde e o vento em si desista dos percursos. Poema 3. Alvéolos no interior de quadrados de gelo, smartphone trincado, cílios e fractações para sempre congeláveis. O vapor gorduroso de tua medula, aprisionado ali dentro, as filigranas. Vapor alcoólico tão latente e rareável entre ínfimas ramificações, receptoras, cifrações, aeração. Poema 4. Tiros de sinalizadores, balaços calcificados, rojões fantasmas, nos lotes de eucaliptos dos latifúndios, no âmago dos intrabosques dos condós fechados. Após a queda da estrela absinto, só que não morreste. Poema 5. Querem patentear apps de desvio de rota contra mendigos, para a denúncia do ato em si de mendigar, um radar anti-mendigo, algo assim. Poema 6. A cama queen size flagrada pela tela do Meet, num canto de teu quarto ensolarado, habitação capturada pela câmera, pelo mitizínio, e bem visível já que ao fundo não esfumaste. Ou a esteira do mendigo embaixo da marquise, o húmero apoiado na soleira de pedra porosa ensaboada, estriada por retas de borracha antiderrapante. O corpo feto, a omoplata na cela de ar, na frincha corredor, de vicária demarcação, entre o portão de metal corrediço da esfirraria lacrada e o princípio da calçada linear, da garra do poste de mercúrio azul, estalo azul, portanto fértil ao relento famélico, duas cristalizações ultraexpostas em distintas frequências, de espaços e contra-espaços devassáveis, onde adormecem tu e teu próximo. Fim
da terceira sessão da primeira parte. Leitura das sessões 4 e 5 da parte 1 de O Céu se Gastariam. Sessão 4. Rua Luar do Meu Bem. 1. A sobrancelha chaveada, o cabelinho rapado, a nuca na régua, teu piercing no septo, tua blusinha cropada, costurada em renda damascada, herdado às ciganas quirguises sob o céu azul. Teu piercing, em ferradura cromada, em camada quádrupla, em U. Feito ilhargas, virilhas recurvas, de libélulas, das libélulas, amada, de Juana Catlan. São todos estes sistemas de mapeamentos faciais, passagens e caminhos sígnicos através de teu corpo, através de meu amor. Poema 2. Também meu amor, por teus negros olhinhos, serão sinalizações, dúcteis encarnações. Também meu amor se construirá a partir de um pôr em cena de figuras, esperançosas figurações, não tocáveis, por tristezas intransponíveis. Poema 3. Poucas ideia pra fascista, dona da porra toda. Um emoji de unhas sendo polidas com glitter e linfas licorosas. Flamenguista capricorniana, dois corações urubu, teu perfil encantador, a que retorno esta noite. Poema 4. A tatuagem zona de aranha noiva no teu pescoço a jugular, teu bonezinho da Vevo, teus caninos safirizados, com adesivas e graça escolinhas permanentes, e em soltura teus cachos resplendendo a hora de ouro, teus cachos glórias cheirosas, cacheações, teus cachos sassânidas, cachos quipchacos. Seção 5 da parte 1. Periferias da Antártida. Poema 1. Relembremos os espaços madrugadores do campus, os quais não são mais acessíveis. A sala Corujão, o salão de computadores proibido desde a última festa, a saletinha do Xerox, do lado das estantes de inox terroso, das teses, um esconderijo num labirinto afável, onde te esqueceriam numa sexta noite, se fechassem a biblioteca, sem sobreaviso. Poema 2. A antessala de cadastro dos não circulantes, antigo balcão de cópia, decorada por um cartaz com insígnias artefatos, ilustrações de estatuetas mochas e de culturas do complexo da civilização dos desertos nevados, na bacia peruana, onde a neve sopra entre aquedutos, violáceos, metalíferos. Culturas nômades do altiplano, cultuadoras de curiangos, e de seus revoos em direção à periferia da Antártida. Esses foram os poemas 2 e 3. Poema 4. Aquários de leitura, salas de estudo, onde te preocupas com o calombo em teu útero e por isso não te concentras na leitura e no fichamento. Bibliotecas, onde há muito tempo, numa sexta tarde, de sol polar, conversamos diante do gelágua, e lá fora os sons das vassouras, sobre a piscina seca de cimento sombreado, melancolizavam os bem-te-vis, coletadores de bitucas negras de cereja, lacinhos, figurinhas, pinguins da Frigels. Vejo que estou no seu futuro. Poema 5. O pavilhão da universidade desconhecida encontra-se desocupado. É necessário instalar em suas fundações uma máquina bombeadora para que se drenem o lodaçal e os lençóis freáticos, que hoje lhe gastam os alicerces. Poema 6.
Nas calhas incompletas, nos rufos não apodrecidos, na toca da coruja, na forquilha do gol, as lajes do telhado, ao lindo picho, teu preferido. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Fim da parte 1 e da sessão 5 da parte 1. Parte 2. Epígrafe. Aceitar um veredicto é possível. Aceitar uma maldição não é possível. Anônimo, The Electronic Test Corpus of Sumerian Literature. Texto 1. Cerca elétrica, cacos de vidro. Dois totens vigiam eternamente o céu azul. Sabem que falham, no entanto, na contenção de qualquer peste. E sabem que mesmo os vírus morrerão um dia. A cerca elétrica sonha em ser degrau, escadaria. Já os cacos de vidro, no cocoruto do muro, querem ser relógios de sol. São negligenciáveis esses desejos, você diz. As folhas de mamona. Quando nós formos extintos, as arraias se tornarão invertebradas. Passarão a rastejar pela terra e acasalarão nos estacionamentos abandonados a penumbra das caçambas de vidro. Farão ninho nas fuselagens intermináveis e lá encontrarão alimento. Os lixões, simplesmente, não existirão. Vai demorar 4.946 anos para que as guelras lhes estejam completamente adaptadas à terra. Te parece coerente? Quando as arraias morrerem, suas carapaças serão de casca porosa, de isopor. O vento do crepúsculo será capaz de acendê-las, não no incêndio, mas em pequenas fagulhas, que cintilarão nas ruínas das clínicas de estética e dos parques temáticos, como incensos delicados, de fogo pouco durável, que se vêem ao longe como uma estrela cadente. O café. É irônico que esse produto do latifúndio nos prometa a cada dia. Outra manhã é possível. De manhãs possíveis em manhãs possíveis, ilusoriamente, faremos outro mundo possível? E com realidade? Dentro do pote, o café torrado não sonha com a terra, de onde proveio. Não devemos também sonhar com a terra, mas sonhar de forma incólume ao prazer e ao aroma da xícara preta, enquanto fitamos, às 4 da madrugada, o seu pequeno abismo. Tatuagens e piercings. A Terceira Guerra Mundial nunca vai acontecer. É a segunda que se repetirá para sempre. Bolanho escreveu algo assim. Com isso em mente, eu te pergunto se as incisões corporais não são uma forma de reinvocarmos, esteticamente, os fantasmas do fronte. Assim, a tatuagem seria o fetiche da cicatriz. Já o piercing retomaria o tórax cravejado de balas, os estilhaços no rosto, a bomba de pregos e de fragmentação. Se levarmos a sério esse ponto de vista absurdo, ou ao menos assumirmos que pode conter certo charme argumentativo, chegaremos ao seguinte: o membro tatuado ou perfurado por uma taxinha de metal é algo apartado de nosso corpo. Achamos que frases, desenhos e lancinhas de aço desinfectado nos integram, nos dão uma totalidade corpórea. Mas não fariam justamente o contrário? Não te causariam piercings e tatuagens um distanciamento entre você e seus pedaços? Ali onde o teu corpo parece estar enlaçado por um broche encantador, é justamente ali que teus rasgos aumentam, teus sulcos se esgarçam, é justamente ali que erode sua ferida. O contrário de tudo isso, no entanto, é sempre possível. Zico e Zeca. As lendas urbanas dos anos 80 e 90 falavam sobre compartimentos e usos secretos nos e dos produtos de massa. O disco da Xuxa, tocado ao contrário, ecoaria o inferno. O boneco do Fofão, se submetido a uma autópsia, conteria, entre as suas entranhas, uma faca de sacrifício. O CD pirata de Zico e Zeca, comprado num posto de beira de estrada entre Campinas e Mogi Guaçu, há muito tempo, se perdeu. Será que ele poderia ser tocado ao contrário? O que revelaria?
A infraestrutura da qual a música sertaneja era a superestrutura, ou seja, os gritos nos porões da ditadura militar, no lugar dos idílios e diminutivos carinhosos da roça, o zunido das fábricas de cosmético produzindo munição, ou não necessariamente. Sobrou apenas o encarte que uso como marcador de livros, e o vestígio dos títulos faixas, os vestígios. 1. A enxada e a caneta. 2. Tristeza do Jeca. 3. Dona Jandira. 4. Besta bailarina. 5. Luz vermelha. 6. Folha seca. 7. Pingo d'água. 8. Mineiro não faz feio. 9. Minha prima. 10. Canarinho dobrado. 11. A carta. 12. Velho peão. 13. Prova de amor. 14. Maldita hora. 15. Caboclinha sertaneja. 16. Casinha amarela. 17. Capelinha de Chico Mineiro. 18. Ai Moreninha. 19. Engano de carteiro. 20. Adeus, Morena. Lâmpadas turcas em promoção. Toda cidade tem um campo de força, uma espécie de umbral, às vezes mais de um. Quem atravessa sua linha sabe que a partir dali absolutamente tudo é possível. Em algumas ocasiões, essa divisória não está num beco, numa ferrovia abandonada, numa inacessibilidade. Está dentro da tua cabeça, em tua medula, e só se ativa por meio de uma perambulação sem destino, por ruas desoladas. Quem compra lâmpadas turcas, falsas obviamente, ou qualquer outro objeto, nos becos de Şişli ou Gingören, pagará a metade do preço que se pratica no grande bazar, entre as metralhadoras antiterroristas, as caravanas turísticas e os cafés onde os cigarros lubrificam a ausência de álcool. Para encontrar essas joias falsificadas por 30 liras turcas, é preciso estar perdido em Istambul. Ter medo de cada pessoa que nos observa num local proibido, registrar as ofertas absurdas e verossímeis que são oferecidas entre sorrisos ou quase ameaças num caderninho. Esquivar-se de muitos convites, mas aceitar a outros com pavor. Tranquilizar-se com gatos de rua que saem das sombras. Afastar-se dos cachorros abandonados, que são grandes, raros e violentos, e têm engastado nas orelhas um dispositivo, um chip de controle remoto. Uma vez você comentou que cada bugiganga na Istambul apocalíptica cintilará mais do que os lustres da Mesquita Azul ou do que os arcos da Santa Sofia. Sim, você tem razão. Só as mercadorias falsas e enganadoras disparam, de verdade, a memória dos becos inacessíveis. O tabloide. O tabloide posiciona em luz as fake news viralizadas. E o faz talvez como o vovô, já cansado, encare a um netinho anfetaminizado. A decepção do vovô não se deve ao caráter de seu neto. Hoje, há uma frustração para com sua descendência. O que causa arrependimento no vovô é não ter destruído tanto, irrefreavelmente, muitos anos atrás. Vestígios manchetes do tabloide. Vírus Xing Ling turbina vendas do comércio na net. Campinas contabiliza 9 casos. Toda faceira, Caroline, gata adora seduzir. Estamos em quarentena. Este jornal deixa de circular a partir de hoje. Goku. Quem era criança no final dos anos 90 e assistia à TV foi, fatalmente, atravessado por uma discussão interminável. Os jogos de videogame violentos e os desenhos animados cheios de sangue estimulariam a barbárie nas pessoas? Em Dragon Ball, a violência era explícita e gerava consequências. Os personagens sofriam, choravam e morriam se torturados, ainda que pudessem renascer. Se recuarmos nas décadas, temos outro paradigma de violência animada, aquele que aparece em Tom e Jerry, Papaléguas, etc. No Hanna-Barbera, em geral. Uma violência sem consequências, sem efeitos, ainda que igualmente explícita. Marretadas na nuca, tiro de escopeta nas têmporas, ainda que, ante tais disparos, os personagens saíssem apenas sujos. Dinamites no esôfago, bigornadas na cabeça. Na cena seguinte, os agredidos estavam intactos, não renasciam porque não tinham morrido, simplesmente se regeneravam
como se o espectador não tivesse memória. Para você, existe uma violência pior do que a outra entre esses dois tipos? Ou ambas são de baunilha, quase um gracejo do passado distante? FK Partizan. Na cidade fantasma, restaram os uivos do Rappi e do iFood. Os barulhos dos escapamentos eclodem nas ruas vazias como caroços de supernovas. Sondas lunares perdidas na imensidão do espaço capital. Na quarentena, talvez cinquentena, setentena, noventena, 140, os objetos domésticos começam a se vivificar. E vem conversando com a gente, reativando seus estranhos sistemas e narrativas. Hoje percebo meu cachecol do Partizan comprado num camelô de Belgrado. A lã, talvez chinesa, protege meus tornozelos nesta noite amena, com um calor todo especial. Um calorzinho com um quê de sábado, terno, afetivo, acessível, sensual, mentiroso. O cachecol poderia ser uma máscara esburacada, também. Fosse uma máscara, as contrações respiratórias coladas à boca, indo e vindo, não conteriam uma secreta sensualidade? E o cachecol protegerá meus ouvidos quando as estrelas explodirem, engatadas na segunda marcha. E este cachecol, a pergunta é uma só, é capaz de produzir prazer? Se falha na produção de paz e prazer, por que existe? Por que ocupa uma métrica no espaço que chamo de casa? O cachecol será capaz de me fazer avançar pelos terrenos da alegria, como um capacete que voasse pela ciclovia, acelerando em direção não aos clientes, mas ao país desconhecido. No país desconhecido, todas as estrelas são vermelhas. Por isso mesmo, não importa se o jantar se sirva a frio. Os óculos escuros. O fetiche dessa mercadoria reside secretamente na magia de fechamento dos corpos. Quem não tem acesso a nossos olhos não nos acessa. Por outro lado, os óculos escuros cancelam o organismo do sagrado em nosso corpo, cortam a respiração de sua aura. Isso é o que perde quem usa óculos escuros. Precisamente isso. Não se atravessa o limiar usando óculos escuros. Diz Nietzsche, conservar em si mesmo todas as 300 superficialidades e usar óculos escuros, pois há casos em que ninguém deve ler nossos olhos e menos ainda nossos bons motivos. O peso de papel. Pequenas cerejeiras japonesas engastadas numa cápsula de vidro. Sutilmente, dizem que tudo é insustentável. Para crescer, seus ramos escavam cavernas no cristal e sussurram que o número de livros é infinito, e muito estudo é cansaço para a carne. A viagem de formatura. Entre os velhos materiais de professor, às vezes sobram, no meio das apostilas, encartes turísticos para viagens de formatura. Convidam a resorts de classe média. Esses convites te mobilizariam se você fosse estudante? Se sim, não seria uma convocação fantasmagórica que promete um alistamento numa guerra muda? Você diz que não tem nada a ver com isso. São simplesmente pacotes turísticos. Justamente você que não participou da viagem. Diz o encarte. Já estão incluídos o café da manhã e o jantar, que serão servidos no seu hotel. Durante o dia, você poderá consumir refeições, snacks e lanches, opcionais, nos beach clubs e nos demais passeios da programação. A máscara. É bom cuidar bastante de tua porta de entrada, algo assim diz o provérbio. Mas a cada vez que um olhar é posto com preocupação sobre o batente, ele se estilhaça um pouco, por mais reforçado que esteja. As grades. Qual é a única parte do pássaro que não voa? Pergunta o provérbio aramaico. A sombra. Na verdade, seria o contrário. A sombra é, necessariamente, do teu corpo, a fração mais volátil, portanto, a de maior alcance. Mas quanto a esta questão, você apresenta dúvidas. A selfie. Na selfie, em todo o seu processo, existe o desejo de superar as máscaras mortuárias. Isso é o que torna cada selfie bem cômica. Em geral, dizemos que a selfie não tem razão nesse embate, o embate com o mundo dos mortos.
Sarajevo. Atrás da janela do busão, Sarajevo. A primeira vez que vi Sarajevo, e talvez a última, quem sabe. Quando eu trabalhava na sexta série, há muitos anos, éramos obrigados a dar livros paradidáticos e sugerir o diário de Zlata para a classe ler. Em geral, as leituras obrigatórias não davam certo, mas daquele diário, muita gente gostou. A história de uma menina que passa 3 anos trancada em casa porque se saísse poderia tomar um tiro dos snipers sérvios, que cercaram a cidade de 92 a 1995. Num determinado momento, seu papagaio morre. Uma morte bem sentida, no coração dos anos 90. A história dessa menina sempre me comoveu profundamente. Li o seu livro num ano de intensa depressão. Viajando por uma longa estrada para dar aula, de carona, eu ficava olhando o sol branco entre as nuvens, de neblina, e pensava na canção que abria Full Metal Jacket. Acho que a guerra, na verdade, nunca vai acabar. Tem lutas que sempre vão nos quebrar de novo. 10 anos depois, eu pude ver Sarajevo ao anoitecer. Obviamente me perdi na pequena cidade, na primeira noite que nela passei. Comprei uma cerveja gigante, que o relento gelou em 2 minutos, e sentei num banco de madrugada, chorando de alegria. A partir dessa cena não faria mais diferença andar por Sarajevo e ir atrás das ruas, dos nomes, de tudo. Essa cidade me deu sua madrugada mais doce e solitária, e nunca vou me esquecer disso. A doçura da solidão e da liberdade sempre vale a pena, ainda que seja uma ilusão. Mas é uma ilusão a qual devemos perseguir na medida do possível. Mas terá valido, mesmo. Moonmaid. A pessoa que habitou este espaço, ocupado agora por mim, deixou um vestígio de sua existência na porta do guarda-roupa. Um adesivo Moonmaid. A partir desse sinal, você construiria comigo um aparato de reativação, de reevocação de um ser humano, dos seus sistemas temporais, dos afetos de quem aqui esteve e me deixou sem desejá-lo, esta mensagem cifrada. Seria possível, te pergunto, que construíssemos uma arqueologia dos corações? Um espectrômetro que medisse a aura de um ser humano e também captasse seus maus presságios, num domingo à noite, e seu halo de prazer num sábado ao anoitecer, numa noite de setembro? Seria possível que, munidos de 2 ou 3 fragmentos, recontássemos uma época pontual, uma existência, e seus fantasmas e motivos, os sons e os esquecimentos, a loucura e as fragilidades, as ansiedades e os rancores? Seria possível. Mas faltaria à nossa reconstituição apenas a própria vida. Nosso texto equivaleria a um campinho de jogo riscado num cânion lunar. Ao redor, as arquibancadas se esfarelariam lentamente. O emoji de pulmão, a pulsação de teu mindinho. Alguém escreveu que nada é artificial. O plástico ultraprocessado e a garganta da gaivota, o filhote de cachorro e a câmera de segurança, o emoji de pulmão e a pulsação de teu mindinho. Os turistas envidraçados e a lembrança do vulto querido que ainda te parece esperar no velho quarto, tomando chá entre os beliches. As capinhas de celular voando como balões e o rastro dos cantos das torcidas organizadas, perdendo força conforme os becos se aprofundam. Tudo veio da terra, de qualquer maneira. Fatalmente, tudo se originou do mesmo lugar, desta estranha natureza, desde o clone replicável até o teu coração, ansioso e irrepetível. Por este ponto de vista não existe aura. As fotos das fotos não são vicárias, e os circuitos fabricados não são somente continuações das raízes de musgo, tudo numa mesma dimensão, vivaz e intranscendente. Belgrado. De certa forma, o essencial numa cidade não é sua abrangência, nem sua integração com o resto do mundo, nem sua posição estratégica, nem seus bunkers convertidos em barzinhos, com paredes cheias de pó de grafite, batentes de osso e arandelas de rendas metálicas. Nem os vultos de seus semáforos que se derramam e estilhaçam no piercing de teu umbigo, descendo ao chão, para depois voltarem a flutuar à contraluz de teu cigarro lilás.
O que importa numa cidade pequena ou grande, devastada ou reconstruída, cosmopolita ou esquecida, você dizia, são seus túneis ao mundo dos mortos. Em Belgrado, estes acessos estão nos camelôs nublados, nas masmorras decorativas. Estão desenhados na têmpora das moças com escopetas e caveiras turcas tatuadas na jugular. Estão nos broches cravados na gengiva, como libélulas rosas de alfinete. Estão nos teus cílios laminados, ramificando-se em tua vasilha de sopa de cartilagem de cordeiro, mesclada à cerveja de teu batom transparente. Os acessos estão nas arquibancadas fechadas, onde você desapareceu, vestindo um blusão de cartolina. Estão nos centros vazios de verdade, os acessos ao mundo dos mortos. Túneis que percorrem o leito do Sava, sem tocar suas águas, e depois reemergem à superfície, espalhando-se em tuas escápulas, fantasmas solares, voláteis, invisíveis, fugazes, totalmente inapreensíveis, mas ainda assim existentes. Colônia Delícia a Mataderos. Tarumá, Puerto Piray, Colônia Delícia, Fracran, Capiovi, Candelaria, Pindapói, Virassoro, Bassafilbaço, Gualeguaychú, Sárate, Campanha, Retiro, Mataderos, Liniers, La Floresta, Vélez Sarsfield, Gurruchaga, Plaça, Roberto, Arlt. A nublação. Você me descreveu o seguinte sonho. Você entrava numa espécie de açude, um tanque de águas oleosas, cor de filme, plástico fosco. Pequenas ondas pesadas deitavam à margem ramagens de lavandas, algas perdidas, detritos calmamente. De repente, a lua, num disparo, ativou a medula das águas no final da tarde. A maré subiu até o seu pescoço, e seus pés hesitaram, afogáveis. Desde a rampa de cimento que conduzia à lagoa, acenaram para você. Não era prudente permanecer em submersão dada a nublação, porque quando é assim, de um segundo para o outro as beiradas se fazem mais distantes e a voz de quem chama seu nome se abafa, um pouco mais inacessível. Vicinal de Potunduva. Goulart disse que os mortos voam para trás. Seguimos tentando perceber suas alçadas, as facetas das alas, os revoos das virações, as serrações sem fim, os túneis de ar, os desvencilhamentos, os espectros, as comunicações. Assim, o mundo não será apenas, não pode ser, um depósito de mercadorias, um mundo de novo vazio. Itirapuano, Poranga, Potunduva. Nevou em todas as vezes. Os cigarros cintilam, depois somem para sempre. Mesas de bilhar amarradas aos bueiros. Cafezinho em Itinga, Ijicatu, Lelivéudia, Vale do Jequitinhonha, numa sexta de manhã. Para além dali a estrada sem fim até Salvador. E disputando espaço com os sibilos da panela de pressão, o som do rádio ligado entre as paredes amarelas bombava o alento de Raquel dos teclados. O amor que dura uma noite é tempo perdido, é sonho, é loucura que não faz sentido. E no cimento queimado, os reflexos se alegravam. Como eu transportava livros, a dona do estabelecimento não me deixou pagar pelo café. Neste lugar tive certas visões. Ficou ali um pedaço estranho do meu coração, uma saudade doce e engraçada. Porque lá estive na vida anterior, pegando a estrada na direção contrária. Vi que à noite, as mesas de bilhar eram amarradas aos bueiros. Juana Catlan. Café de Bolanho e Papasquiaro. Se a vida me permitir de novo, quero rever a cidade do México, nem que seja a última coisa que eu faça. Rever não somente La Habana, dos real visceralistas, da Bucareli, mas também Xochimilco e os trens noturnos para o estádio Azteca, muito longe do Zócalo. A estação de Tezonco, em que eu fazia planos absurdos e traçava estratégias um pouco cômicas, no final das contas, num domingo à noite. Parque de los Venados, segunda-feira de vendaval e o frio na barriga, que eu não sentia há tempos. Mexicalcingo, Polanco, Índios Verdes, Culhuacán, o abutre de Cuauhtémoc, Chapultepec, Petroleira, Tláhuac, Pantitlán. A amável solidão finalmente. A ninguém prestar contas do meu coração e andar sem destino de madrugada no DF com muito frio e pulsando de alegria, como uma cobra no Polo Norte, andando e escrevendo num fevereiro.
Nos becos, nas calçadas, nas florestas fechadas, nos meandros dos mercados esquecidos, nos cochichos e nos sorrisos, nos umbrais, nos subterrâneos, nos buracos falsos, imitações de cenotes. Os camelôs labirínticos de salto de água, as praças onde deitava no chão com os cachorros românticos e os gatos de rua. As conversas que tive, a gordura dos pulques, o sangue alcoólico dos remadores baratos, meu hálito cheio de veneno. Os gomos das laranjas gigantes nos caninos, os espelhos de água da Unan, os fantasmas em La Roma, e quando anoitecia, as ratazanas, os corvos, os morcegos, o tabaco curtido em tequila, as feiras de livro. O mescal laqueando a garrafa numa conversa de despedida cheia de ternura e desamparo irrecuperável, limão nos espinhos. Meu bolso abarrotado de chocolates salgados lavaquita, munição de guerra que durava um serão. O tornozelo inflamado depois de ter andado 140 quilômetros em 3 dias. As periferias intermináveis, a estrada para Tlalnepantla e para Querétaro, onde cheguei às 4 da manhã e vi o sol nascer entre os aquedutos. Na rodoviária, barris de vapor cozinhavam porcos inteiros e me esfumaçavam. Cismava algumas noites num parquinho abandonado em San Juan de Letrán, um dos lugares deste planeta em que inexplicavelmente de repente fui puxado para o fundo da terra, sempre por ela, a musa de olhos túneis. Os delírios, as travessuras, as angústias, o medo, a literatura e os vagões, a calçada de los huesos. A Virgem dos Mortos, num nicho em cada esquina do centrão, a qual eu deixava cigarros de cravo acesos como oferendas, nos cinzeiros a seus pés. Dela, da Virgem dos Mortos, beijei os nós das mãos de caveira num clique de lábios, com gosto de ferro, e não lavei a boca por 7 horas da noite e 7 horas do dia, e por 14 horas repeti palavras mágicas em sua honra. Nada mais justo que lhe ofertasse esses afetos. Nos velhos jogos de estratégia, Age of Empires e Civilization, sempre escolhi os astecas. E a santa bem sabe o que me orientava a essa escolha. Do fundo das entranhas, do fundo da medula, quero ver a Ciudad de México novamente. Lá tive muitas visões. E se não puder atender a esse desejo, evocarei com nomes e com fantasmas um compromisso de realização para esta vida e para a próxima. Penso muito nesses nomes e sonho com essas estações, sempre assim. Fiel a Bolanho, penso sem parar no DF. Em quem me disse que o México é o umbigo da lua. Tomávamos tecate, gargalhando, e a sexta-noite escorria para dentro deste planeta. Fantasmas brincavam com nossas colunas vertebrais. Penso em Valdeiras, Larraz, Etiopia, Copilco, autobuses Norte, Tacuba, Miscuac, Nopaleira, Periférico Oriente, Zapata, Coyoacán, Niños Héroes, Nezahualcóyotl, Juanacatlán, Insurgentes, Navojoa, nos mexicanos perdidos no México, 1975. Venho sonhando que estou nesses lugares simplesmente perambulando e ouvindo uma playlist brega com algo de eternal. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte que amarte a destiempo no fue suficiente. Tá indo, logo chego. As mensagens acompanhadas de uma selfie do tipo saindo, logo chego, sempre tiveram algo de misterioso, de uma transmissão alienígena. Mesmo o WhatsApp não cancelava a possibilidade dessa energia, dessa interferência. Mas hoje elas parecem especialmente distantes e estranhas, mercuriais inacessíveis, inalcançáveis para sempre. Coração de ar e luz. Em algum episódio de Evangelion se dizia: viver é doloroso porque o coração é facilmente atingível. Você, no entanto, tem pensado que os fantasmas desprezam essas considerações. Andam pelo mundo como sonhos à luz do dia, e seu coração de ar e luz é necessariamente um coração indestrutível. Isso você diz sorrindo, desfiando os teus cílios. Paradoxo de Fermi. De certa maneira, toda discussão sobre a vida fora da Terra se resume a encontrarem detritos e ruínas em outros corpos celestes. Paradoxo de Fermi, panspermia, extinção de civilizações interplanetárias. Você se fascina por tudo, inclusive pela ausência de tudo, mas tudo é insuficiente. O brilho de sua cigarrilha cheia de glosa saliva é um meteorito falso, uma barrinha de transferência de morango, cintilando entre os ferros velhos. E você brilha quando a noite cai, como a luz de um santuário longínquo, fazendo piadas sobre seres desaparecidos.
Estrelas de dentes derretidos. A morte, esse outro mar, essa outra flecha, que nos livra do sol, da lua e do amor. Escreveram algo assim sobre o país desconhecido. O país desconhecido pode ser acessado pelo mundo dos sonhos. Estradas que saem de pescoços cheios de ar. Estrelas de dentes derretidos. Mesas acesas numa praça imensa e esvaziada, quando o sol se põe, e por acaso nos reencontramos. Sonhei uma vez que encontrava Maradona. Sonhei uma vez que encontrava Maradona entre galpões, terrenos baldios e pedia a ele um cigarro. As dançarinas já estavam indo embora e apagando a luz, porque era carnaval e o carnaval estava longe de onde estávamos. Elas não tinham tempo, batiam o ponto, davam risada e sumiam. De repente, Maradona desapareceu. Eu segui o caminho de volta, me guiando pelos alambrados, noite adentro. Iugoslávia. Sonhei que voltava 98 e te trazia de presente botões amarelos, mini craques, fantasmas em cromo. 1998. A última Copa em que a Iugoslávia existiu. Em International Superstar Soccer 64, precisamente neste jogo, ela já não existia. Os ovinhos de formiga. Miniaturizar é tornar portátil a forma ideal de possuir as coisas para um nômade ou um refugiado. Você se apaixonou por ela quando leu esse texto, em que ela falava sobre o carinho de Benjamin por tudo que era pequeno microscópio, tudo que podia ser posto numa caixinha de presentes capsular, num bolso de vidro, num estojo de grãos de aveia. O livro de Susan Sontag estava em sua mochila no centenário vazio, ao lado de um Marlboro e de um marca-texto. Existe uma peregrinação secreta em direção aos estádios dos times desaparecidos? Já foi escrita a história das equipes que disputaram sistemas mundo, então foram sumindo, sendo rebaixadas, até mandarem seus jogos num parque aquático baldio? Existe uma mensuração, uma taxa de apequenamento, um registro da perda de espectro? Existem, especificamente, formas de se assistir não aos jogos visíveis, mas aos jogos dos fantasmas, numa terça-tarde. Se existirem, traremos desses campos pequenos fragmentos a que adoraremos com toda simpatia. E guardados em sua mochila, eles se encontrarão preservados do céu nublado, dos prazeres e dos dias, da véspera e dos reencontros. E habitarão a dimensão dos pequenos seres, que fritam ovinhos de formiga e escrevem versos de Heine nas estrelas do seu chaveiro. (20 de setembro de 1984). Esta data era uma demarcação vândala e, aleatoriamente, cavava seu espaço no painel rupestre, ainda um pouco preservado. Foi feita com tinta azul e um objeto metálico perfurante, talvez uma chave de fenda. Se de fato se utilizou uma chave de fenda, houve a intenção premeditada de talhar machucaduras no sítio arqueológico. Não foi algo de momento. Uma chave de fenda foi guardada numa mochila. Uma figura desenhada em branco arremessa uma boleadeira. Trata-se, é provável, de um guerreiro Omaguaca. Foi feita há 6.000 anos. Em negro, o desenho de uma mulher grávida em posição de parto ocupa a porção superior da gruta. Este data de 4.000 anos. Um nhandu, uma festa, 40 luas, algum vestígio de contagem, os contagens ou sistemas de calendário. Uma puma fêmea, com ubres proeminentes e presas em forma de adaga. Estas últimas podem ter 9.000 anos, outras têm datação incerta. Uma figura abstrata tem entre 16.000 e 20.000 anos de idade. Não se sabe exatamente o que ela representa. Ao vê-la, anoto no caderninho o relance de uma citação que me veio à cabeça. Tu me procurarás, e eu não existirei mais. Os céus se gastariam antes de ele despertar, ou ser acordado de seu sono. Fim da parte 2. Estes são os paratextos ao livro Os Céus se Gastariam, de Gabriel Moraes Medeiros, publicado em 2023. Dedicatória para Pedro Henrique Moraes Medeiros, meu irmão.
Apresentação. Texto de Sara Vale. Quando nada escapa ao sentido da devastação, o que se gastaria? A suspensão abre espaço à fabulação, a imaginação de um futuro pós-humano que nos pretere, mas cintila em nossa ausência. A devastação como vastidão, como imaginação invulgar de uma época em que tudo se gasta. O futuro do pretérito é o tempo das apostas equivocadas. Quais extinções encaramos? Fadados a errar, soamos fatalistas ou otimistas demais. A extinção do humano convergiria, então, com o ocaso das palavras. Não neste livro. Aqui tudo se gasta menos a língua. O léxico resgata do esquecimento, previne do desaparecimento, convoca um idioma quase extinto, um povo incógnito, insetos pouco avistados. Lomavren, Ipchaco, Nepomorfa. A fantasmagoria é cheia de vida e os amantes carregam pastinhas para nos ensinar o que fazer no mundo dos mortos. As coisas, em seu declínio, são amadas. Em sua ruína, há exuberância. É assim que começa, na cidade de Campinas, 196 anos após a extinção, onde pastam tarucas grávidas, com mercúrios nos ubres e fígados nevados. A língua prolifera acerca do que é postiço, banal, residual, a opulência com que se narra um duelo de pokémons, a ternura na descrição de uma unha de acrigel, o carinho pelo lago de celofane, o poema capinha para o smartphone trincado, a apreciação dos emojis, algo rupestres. Tudo é digno de trova, sem artifício. Ao relento, vagamos pelas vias do antropoceno, estradas fantasmas que se confundem com as vias esfumaçadas do Império Sassânida ou da pré-história. Entre passado e futuro, abrigamo-nos em sumidouros, galpões e becos. Jogamos tazos, cujas imagens, em 3D, também oscilam. Encapotados, seguimos os trajetos das faíscas pelas periferias da Antártida, de Istambul, dos Balcãs, ou por cantos do campo saudoso da Unicamp, cuja arquitetura é recuperada, escavada, memorizada. Afinal, há de se fazer jus a essa arquitetura, imaginar a cidade de Campinas, mesmo postumamente, ao modo da amante que vende shinigamis de porcelana, entidades mortíferas, mas também derrama água potável em cada degrau desaparecido. Dois totens vigiam eternamente o céu azul, sabem que falham, no entanto, na contenção de qualquer peste. Um livro que nos instala na intempérie com algum esplendor sob um céu que não nos protege. Um novo capítulo na cartilha do amor fati. Para nós, que sobrevivemos à queda da apocalíptica estrela absinto, onde a morte, onírica, é mais branda e as ruínas queridas são reabitáveis. Epígrafe do livro. Com sua gordura animal, os bisões, pelagem castanha e ossaturas migram a centenas, correntes visíveis na contraluz das manhãs de gelo. O que se enxerga no crepúsculo não se escreve, vê-se. O dorso escuro dos espinhaços, onde caça, flecha e imagem, não alcançam. Poema de Anis Taregui, Dança para Cavalos. Biografia do autor. Gabriel Moraes Medeiros, Campinas, São Paulo, 20 de setembro de 1988, é autor de O Tráfico de Órgãos na Poesia Brasileira, Insta Fantasma, os dois livros publicados pela Urutau, em 2022 e 2021, Os Balcãs Eram Lixões, livro de poesia, publicado pelo Ofícios Terrestres, Pornografia e Extinção, Patuá, 2019, recomendado pela revista 451, número 32, e Andrômaca, 40 semestres, Poesia Patuá, de 2016. Traduziu ao português brasileiro o livro de ensaios e crítica de arte pós-pornografias de Fabiano Jimenez Gato, Ofícios Terrestres, 2020. Como escritor, recebeu o Prêmio Cultura Presente, Secretaria Municipal de Campinas, São Paulo, 2021. Foi contemplado pelo edital de Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, São Paulo, 2022, de que é produto esta obra, O Céu se Gastaria. Poesia, Ofícios Terrestres, 2023. Classificou-se também no edital 24 de 2022 do PROAC, Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, pelo qual se publicará a obra Abaixo da Bandeira, Contos, Ofícios Terrestres, 2023, escrita em parceria com Fábio Mariano e Wisner Fraga. É responsável pelo Ofícios Terrestres Edições, editora independente voltada a humanidades e literatura, em atividade desde 2019. A editora foi contemplada pelos prêmios de Trajetória Cultural e Arte na Rede, ambos de 2020, subsidiados pela Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Campinas, de Cultura, São Paulo. Desde 2021, é doutorando em Teoria e História Literária na Universidade Estadual de Campinas e desenvolve pesquisas sobre Roberto Bolanho. É mestre em Artes Visuais, especialista em Artes Visuais, Intermeios e Educação e licenciado em Letras Português pela Universidade Estadual de Campinas.
Em 2023, esteve por 3 meses no México, Universidade Autônoma de Querétaro, mediante incentivo do edital do DERI Santander 41/2022, em que foi aprovado. É professor de literatura e redação há 16 anos, entre outros ofícios. Colofão. Ofícios Terrestres de Edições, Caminhos Abertos. Este livro foi composto em fonte Sabon, impresso em papel Pólen 90 miligramas, com capa em cartão em São Paulo em julho de 2023. Essa gravação integral, do texto integral deste livro, Os Céus se Gastariam, foi feita entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, como mais uma contrapartida ao projeto contemplado no FIC 2022, chamado Os Céus se Gastariam, Poemas, de Gabriel Moraes Medeiros. Obrigado e espero que vocês aproveitem também a leitura em audiobook deste trabalho. E agradeço mais uma vez à Secretaria Municipal de Campinas, que tornou esse projeto possível.